界のみんなとつながろう Corações Unidos. Boa tarde, queridos amigos ouvintes da emissora Sakura FM. Vamos começando aqui com mais um programa do Corações Unidos e quem apresenta hoje é a Haruko Ito. Tudo bem com vocês? No bloco Você Sabia de hoje, vamos falar sobre as novas notas bancárias que entraram em circulação no início do mês. Na entrevista do mês, temos a participação do pastor Tiago Viana de Souza, radicado aqui em Nishinomiya. O Corações Unidos está no ar nos terceiros sábados do mês, começa ao meio-dia e tem duração de 15 minutos. Temos como objetivo oferecer informações da cidade e da cultura japonesa e muito mais para facilitar e enriquecer a sua vida aqui no Japão. この番組はポルトガル語を話す住民の方向けに生活に役立つ情報や防災についての情報をお知らせしています。今月は日本の新しい紙幣や線状降水帯についてお届けします。インタビューのゲストはブラジル出身で現在は西宮にお住まいのソーザ・チアゴさんです。提供は西宮市国際交流協会です。Então, vamos entrando no bloco Você Sabia. No dia 3 de julho passado, o Banco do Japão começou a emitir novas notas de 10 mil, 5 mil e 1.000 ienes, que ganharam um novo visual depois de 2 décadas. A nota de 10 mil ienes será emitida com o retrato do empresário Shibusawa Eiichi. Nascido numa família camponesa na era de Edo, ele trabalhou para o governo do shogunato na transição para a era de Meiji e mais tarde, como empresário independente, fundou várias companhias e hoje é considerado o pai da economia japonesa moderna. A nota de 5 mil ienes será emitida em homenagem à educadora Tsuda Umeko, que viajou aos Estados Unidos com apenas 6 anos de idade no início da era de Meiji e mais tarde fundou a Universidade Tsudajuku para mulheres. A nota de 1.000 ienes terá o retrato do médico e bacteriologista Kitasato Shibasaburo, que desenvolveu a cura para o tétano. Esta emissão das novas cédulas foi a primeira em 20 anos e tem como objetivo principal a prevenção de falsificações e a melhoria das características de desenho universal para facilitar o uso para todas as pessoas. Na produção dessas novas cédulas, foram utilizadas várias tecnologias de ponta para evitar as falsificações. Uma delas é a holografia tridimensional. Além da efígie dos personagens, as cédulas também têm a imagem destas pessoas em holografia, que parece mudar de posição quando se muda o ângulo da cédula. Estas são as primeiras no mundo a utilizar este tipo de tecnologia. No campo do design universal, deve-se ressaltar que os valores das notas estão impressos em letras maiores e mais visíveis quando comparados com as versões anteriores. Também há 11 linhas impressas em relevo em locais distintos nas 3 denominações, para que as pessoas com deficiências visuais possam distingui-las facilmente. Mas, atenção! De acordo com o Ministério da Fazenda, entre 80% a 90% dos caixas eletrônicos de instituições financeiras, as ATMs, máquinas de venda automática de empresas ferroviárias e caixas registradoras das principais lojas de conveniência e supermercados já estão substituídas e aceitam as novas cédulas. Porém, ainda há muitas lojas, restaurantes, máquinas vendedoras de bebidas, etc., onde não se pode utilizar as novas cédulas. Na realidade, a introdução das novas cédulas está causando uma dor de cabeça aos donos de pequenos estabelecimentos comerciais, especialmente aqueles que utilizam máquinas vendedoras de bilhetes, pois terão de comprar novos equipamentos que poderão custar milhões de ienes. Alguns deles dizem que irão trocar as notas novas pelas antigas, pessoalmente e manualmente, para que os clientes possam comprar os bilhetes na máquina. Lembrando bem, é comum ouvir nos ônibus o anúncio de que as novas moedas de 500 ienes não devem ser inseridas na máquina, pois estas não são aceitas e podem causar problemas no sistema. Mais um ponto importante, as cédulas antigas continuam válidas. Não é necessário trocá-las pelas novas notas. Já foram registrados casos de fraude, tentando enganar as pessoas dizendo que estão recolhendo as notas velhas para trocá-las pelas novas. Tome muito cuidado. No Japão, assim como em outros países, o uso do dinheiro eletrônico aumentou durante a pandemia.
Mas a porcentagem de pagamentos efetuados eletronicamente não é tão alto como em diversos outros países. Mas mesmo assim, acredita-se que essas novas cédulas emitidas serão a última geração de cédulas a circular na nossa sociedade, encerrando um período de quase 140 anos desde a primeira emissão pelo Banco do Japão em 1885. 7.7 Sakura FM. Bom, pessoal, vamos entrando agora no bloco Entrevista do Mês e temos como convidado o pastor Tiago Viana de Souza, que apareceu já no nosso programa em 2021. Eu acho que foi no mês de maio. Então, 3 anos desde lá, né? Você poderia resumir um pouco a sua vida até hoje, quanto tempo aqui em Nishinomiya e tal, como introdução, né? Para o pessoal que é o nosso ouvinte aqui. Sim, foi 3 anos. Foi 3 anos, né? Passou 3 anos, né? Já passou 3 anos. 3 anos de volta O tempo aqui. passa rápido. Então, minha história é... Eu vim com 6 anos de idade pra cá. Meus pais, na verdade, eles veio trabalhar no Japão. Sim. Aí me colocaram na escola japonesa e... Foi porque me colocaram mesmo, né? Me colocaram. Então, eu cresci na escola japonesa, eu me formei até o colegial. E quando eu tava com 26, eu estudei ali em Nara, uma escola de formar pastores. Chama Ikoma Seisho Gakuin, nome, né? Então, eu fiquei 3 anos ali e vim para Nishinomiya. Estamos com a igreja aqui 7 anos. 7 anos já. Estamos com 7 anos. A igreja é totalmente japonesa. Tá. Então, você, quando tinha vindo no nosso programa, há 3 anos, você tinha mais ou menos 3, 4 anos aqui em Nishinomiya. Sim, isso mesmo. E logo aí, eu estava escutando o nosso programa de 2021 e era em plena pandemia, né, na época. E passado essa pandemia, agora tem também um pouco do corona outra vez agora, mas como é que você passou esses 3 anos da pandemia, você com a comunidade japonesa da sua igreja? Olha, foi uma época que, na verdade, cada um teve a sua posição e a posição foi separada. Tem igreja que fecharam, tem igreja que passaram para a internet e nós decidimos não fechar a igreja. Então, nem a transmissão pela internet... Nós não escolhemos essa opção, né? E abrimos. E no meio da pandemia, muita gente começaram a vir para a igreja também. Então, para nós, foi uma época de crescimento. Mas tem muitas igrejas que opcionaram de fechar ou transmitir pela internet. Como você disse, a pandemia realmente distanciou muito, aumentou a distância entre as pessoas, né? Distanciou. Realmente. E a diferença das opiniões também ficou bastante clara. Verdade. Nessa época. Tem relato de pastores que eu conheço que antes da pandemia as pessoas estavam indo para a igreja, mas como eles fecharam, depois quando, como se diz, estabeleceu, e ficou, eles queriam voltar, o povo não voltaram, porque perderam o ritmo, né? Teve esse problema também. Tá, né? Mas é muito interessante que essa época que afastou muita gente, de uma maneira reuniu mais gente e também, quer dizer, o contato humano, o calor humano, verdade. Foi assim mantido dessa forma na sua comunidade. É verdade. Eu acho que o problema da pandemia que causou nas pessoas é o medo. O medo, porque sem pandemia nós já somos medrosos. O ser humano é assim, né? Ele quer se proteger. Os japoneses ainda mais, né? Do que talvez outras culturas. Então, essa parte do medo que para uns foi uma época de que fortaleceram. Porque como nós mexemos com a igreja, a fé, né? A fortaleceu. E muitos ficou mais, como se diz, mais já eram fechados, já se fechou mais, né? Mas não somente assim em relação à religião, eu acho que mesmo na comunidade em geral foi uma época em que fez que as pessoas pensassem muito sobre as relações pessoais que tiveram, como é que desejavam continuar as amizades, como que queriam continuar a rede
entre as pessoas, né? Foi uma época bastante interessante de uma maneira, né? É verdade. Porque muita gente pensou sério nessa Como a minha coisa. esposa, ela ensina música na igreja, então veio muitas pessoas que moram sozinhas e que queriam uma atividade para fazer. Estavam sentindo falta, né? Falta. E tem pessoas que se ajuntaram mais, né? Tipo, sempre tomando muita precaução a respeito da prevenção, né? Sim. Com máscara, né? Contágios. Tomando cuidado máximo, mas... de qualquer forma, eu acho que a gente tem que lutar contra o medo, né? Com medo a gente não faz nada. E todo mundo tem que trabalhar também, né? Tá, claro. Mas você tinha o seu filho também, o Koki-kun, que ainda era pequeno, né? Sim. E, aliás, ele trouxe da creche esse vírus para dentro de casa. Ixi. Aí eu e minha esposa pegamos, mas conseguiram sobreviver, ainda bem, né? Firme e forte, né? Nesse momento, né? Claro. Mas era um risco, né? Tipo, nós sabíamos que estavam correndo risco, mas... Mas quando acontece, né? Acontece. Agora diz que está aumentando de novo, né? A classificação mudou, então a sociedade não está tão nervosa como antigamente. Aliás, a semana passada eu fui pro médico, mas estava falando a mesma coisa. Que... na verdade, está aumentando, né? A mídia não está falando muito, né? Pois mas precisamos continuar a ter precauções, especialmente nessa época que está fazendo muito calor, né? Verdade. A resistência das pessoas está diminuindo. Então, vamos tomar muito cuidado. Verdade, né? E os nossos ouvintes também. Muita saúde para todos. Então, até o mês que vem, tá? Até o mês que vem. Muito obrigada. Sakura FM. 防災情報です。 O termo Senjō Suitai é uma palavra-chave na meteorologia desta época do ano. Literalmente, Senjō Suitai significa banda de precipitação em forma linear. Ainda não há uma definição fixa ou oficial sobre este fenômeno, mas ele é conhecido como um conjunto de cúmulos nimbus em formação de linhas paralelas, que permanecem no mesmo lugar por várias horas, causando chuvas torrenciais. Se ouvir as palavras Senjō Suitai nas informações meteorológicas, significa que a região em questão poderá sofrer precipitação fora do normal por algumas horas. Se for o caso, mesmo que ainda não tenha sido anunciado ordens de evacuação, esteja atento às informações, afaste-se dos rios, confira o local do refúgio e prepare-se para evacuar imediatamente quando for necessário. Bom, antes de terminar o nosso programa, uma informação sobre o Festival Takasu Natsumatsuri, que vai ser celebrado na tarde do sábado, 3 de agosto, e domingo, 4 de agosto. A NIA, a Associação Internacional de Nishinomiya, está recrutando voluntários estrangeiros para ajudar no Janken Game que irá organizar. Se estiver interessado em ajudá-los, mande um e-mail para nia@nishi.or.jp ou telefone diretamente para 0798-328680. O festival será no espaço livre entre os edifícios 3 e 12 do Mukogawa Danchi, a uns 8 minutos a pé da estação Mukogawa Danchi da linha Hanshin. Para perguntas sobre trâmites na prefeitura, utilize o call center de Nishinomiya, que atende também em português pelo número 0798-365000. O atendimento nos dias úteis é das 8h30 às 7 horas da noite, nos fins de semana e feriados das 9 horas até às 5 horas da tarde. Para saber mais sobre o Festival Takasu Natsumatsuri ou sobre qualquer dúvida no seu dia a dia, entre em contato com a NIA pelo telefone 0798-328680. Um bom fim de semana para todos e até a próxima emissão. 提供は西宮市国際交流協会でした。